que é oratória? Oratória É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. Olá, bom dia, queridos cursistas do IPE. É um prazer estar aqui com vocês hoje em essa mística que eu preparei. É uma mística que traz um pouquinho desse esperançar de Paulo Freire, mas que também traz um pouquinho de Tiago de Mello, esse saudoso poeta. E para dar início, eu vou me apresentar. Eu sou a professora Luciana Souza, sou escritora de livros infantis, sou poetisa e para isso estou aqui hoje para trazer um pouquinho de poesia para vocês. Então vamos começar? Faz escuro, mas eu ainda canto. Neste momento, é necessário que não tenhamos pressa. Neste momento, o cantar é o esperançar. Neste momento, o cantar é encantar. O cantar é acreditar que todos nós podemos, que todos nós conseguiremos. E nessa dinâmica, o universo conspira ao nosso favor. Que a gente possa compreender que muito mais do que cantar, é preciso também se disciplinar, é preciso também se esforçar para que todos nós possamos atingir aquele tão sonhado sonho, aquele que nos faz cantar, aquele que nos faz esperançar. Desejo a todos vocês muito sucesso nos estudos, nessa busca pelo conhecimento e que vocês não desistam. Mesmo que esteja escuro, opte pelo sol, pela luz e cante. Busque em si, dentro de si, essa força e acredite que todos nós podemos. Bons estudos a todos e até breve. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês nessa noite. Alguns alunos, rever alguns alunos, alunos novos, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com vocês e realmente discutirmos uma pauta que hoje cai em todos os processos seletivos e concursos, tá? Então, nossa aula ela vai ser dividida em 4 momentos, tá? Para que a gente consiga realmente entender os processos, para que a gente consiga realmente absorver e trazer um pouquinho para a nossa prática, para ela se tornar um pouquinho mais fácil, tá bom? Quando a gente pensa, e vocês vão observar, primeiro eu vou trabalhar o Plano Nacional de Educação, depois, no segundo momento, nós vamos abordar o Plano Estadual de Educação, e eu elaborei, lógico, aquela tabelinha básica para que a gente possa, então, observar o nacional e o estadual, tá bom? Para vermos em que metas que elas vão se diferenciar, em que itens realmente que a gente pode estar olhando e vendo essas diferenças. E, lógico, né, as nossas atividades.
Lógico que depois, hoje, gente, já vai estar disponível, tá bom? O material eu já passei para a nossa equipe técnica. Aquela lista nossa, para quem já está inscrito no nosso curso, aquela lista paralela que vai fazer parte agora do IP, tá bom? Então, além daquelas atividades que nós vamos abordar na aula de hoje, os alunos que já são cursistas, eles também têm acesso, tá bom? Ao material que vai ficar lá. Eu não vou disponibilizar o gabarito de cara, por quê? Porque eu gostaria que vocês tentassem realmente resolver esses exercícios e após um outro dia, 2 dias depois, a gente disponibiliza então esse material para vocês. Tá bom? Então, eu tenho certeza que a nossa aula será muito produtiva. É um tema extremamente atual. Quando a gente fala de Plano Nacional de Educação, Plano Municipal de Educação, gente, nós vamos observar que é uma temática que ela cai em todos os processos. Não é só para a educação básica, cai também em diferentes concursos e processos seletivos, também para o magistério superior, para outras áreas que envolvem a área da docência, tá bom? Então, vocês vão observar que ele é um conteúdo e ele é realmente uma estratégia que tanto o governo federal e os municípios, eles vão construir estratégias e metas para que a gente possa, então, melhorar essa educação, para que a gente possa realmente estruturar essa bagagem, tá bom? Vou passar lá, vou compartilhar nosso primeiro momento, tá bom? Então, agora nós vamos para o plano nacional de educação. Tá bom? Então vamos lá. Quando a gente pensa no Plano Nacional de Educação, gente, o que nós temos que pensar e abordar nesse momento? O porquê do Plano Nacional de Educação? Então, nós vamos observar que lá em 2000, eu não me recordo se é junho ou julho de 2014, nós vamos ver que, a nível de governo federal, a nível de União, foram feitos, então, vários debates juntos com vários órgãos, aonde se viu que se elaborasse um plano realmente voltado à educação a médio prazo. Nós temos os planos nacionais plurianuais, porém, o que se almeja com a construção de um plano nacional de educação é que realmente, independente da política, de governos que entrem ou que saiam, aquelas metas, elas permaneçam. Por isso que o Plano Nacional de Educação, gente, ela é uma lei, tá bom? Que vai ter vigência, então, de 10 anos e nós vamos ver no decorrer das nossas aulas, tá bom? Então, qual é o primeiro item importante? Então, ela foi instituída, então, em 25 de junho de 2014. Ela é a Lei 13.005. Aqui, vocês têm um link, então, para o acesso, tá? Que eu já deixei, e depois vocês vão ter acesso lá na plataforma do IP, na nossa plataforma de estudo, aonde, realmente, ela vai ser de extrema importância. O que nós vamos ver? Professora, como que é composto, então, o Plano Nacional de Educação? Então, a gente vai ver que o Plano Nacional de Educação vai ser uma forma de trabalhar de forma conjunta União, estados e municípios, tá bom? Então, tanto que nós vamos observar que, por exemplo, ele vai ser um plano composto por diretrizes, por metas, por estratégias, tá? Lógico que nós vamos perceber que o Plano Nacional, ele é aquele documento superior, né? Aonde os municípios e estados, eles não podem construir um documento diferente desse Plano Nacional de Educação. Porém, o que nós vamos observar, que ele pode incluir alguns itens, ele pode, de repente, criar uma estratégia conforme a sua realidade. Então, nós vamos ver que o Plano, então, nacional, ele é colocado, então, que as diretrizes, monitoramento, os planos, as metas e as estratégias de cada meta. Como que eu vou trabalhar lá, então, a educação infantil e quais vão ser, então, essas estratégias? Quando pensamos, gente, nas diretrizes do Plano Nacional de Educação,
nós vamos observar que tanto no plano nacional quanto no plano estadual e até mesmo dos municipais, eles vão ser iguais, tá bom? Então, a primeira diretriz que nós vamos ver e que vai orientar todo esse plano vai ser a erradicação do analfabetismo. Nós sabemos realmente que o acesso a esses saberes hoje ele se torna mais prático, porém nós precisamos realmente, independente, esse o porquê do plano nacional, que independente de quem entre ou quem saia, o plano ele permanece. Então ele tem metas, eles têm estratégias e algumas metas, gente, inclusive ela tem data. Tá? Então, nós vamos observar que ela vai ter datas, essas metas, tá bom? O segundo item, que quando a gente pensa nas diretrizes do Plano Nacional de Educação, vai ser a universalização do atendimento escolar. Nós vamos ver que essas diretrizes, elas são muito semelhantes àquilo que já é colocado, por exemplo, na Constituição Federal, né, que é a nossa lei maior do nosso país. Tá bom? E ele também coloca essa questão da universalização, né? Da questão do acesso e permanência desse sujeito no ambiente escolar, tá bom? O terceiro item, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e erradicação de todas as formas de discriminação. Então, nós vamos ver que o Plano Nacional de Educação, inclusive quando a gente pensa, o Plano Nacional de Educação, por exemplo, ele é antes da BNCC, tá? Porque quem já teve aula conosco no IPE, quem for nosso futuro aluno, e nós vamos discutir também esses planos, esses currículos, né? A BNCC e os currículos do Estado de Mato Grosso do Sul, vocês vão observar que muitos dos temas contemporâneos previstos nos currículos do Estado de Mato Grosso do Sul, por exemplo, ele trabalha de que forma o educador ele pode abordar essas formas de discriminação, tá? Então, nós vamos ver que nós vamos ter realmente, a partir do Plano Nacional, outros documentos que surgiram como a BNCC, para que essas metas que foram criadas no Plano Nacional fossem, então, cumpridas de uma forma, então, que contemplasse não somente o universo de um estado, o universo de uma cidade, mas sim o universo, gente, a nível nacional. Tá? Quando eu falo da universalização do atendimento escolar, eu estou pensando no coletivo como um todo, tá bom? Quais são as outras diretrizes? A melhoria da qualidade da educação. Vocês vão observar que as metas do Plano Nacional de Educação, eles são muito voltados para a formação continuada, para a qualidade dessa educação, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio profissionalizante, no ensino superior, né? A forma que nós podemos realmente qualificar esses educadores para que eles tenham realmente uma formação e o atendimento realmente das suas necessidades, para que a gente tenha essa melhoria da qualidade de educação, tá bom? O quinto item das diretrizes, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos que se fundamenta a sociedade. Hoje, quem se recorda das nossas aulas lá da BNCC, quem já está conosco e quem vai estar também, nós vamos retomar quando a gente fala na BNCC dos aspectos socioemocionais. Então, eu estou falando aqui da formação para o trabalho, para a cidadania, eu estou falando da formação integral, né? Eu estou falando da educação integral desse sujeito, desse alunado, tá bom? Então, nós vamos observar que agora não é visto somente, o aluno ele não é visto por partes, não é apenas o cognitivo, ele tem que ser visto na sua totalidade, como ser dotado de sentimentos, de emoções, que é realmente influenciado pelas questões sociais. Então, nós vamos observar que o Plano Nacional de Educação, ele vai orientar e vai subsidiar várias outras políticas de educação.
tá bom? Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Nós vamos ver que até então, sem o plano municipal, o Plano Nacional de Educação, a maior parte das prefeituras no estado já era uma realidade no nosso estado, em Mato Grosso do Sul, já a gestão democrática há um certo tempo, no município de Campo Grande, né, e outros municípios do nosso estado, isso daí realmente foi implantado conforme e para atender uma dessas diretrizes e uma das metas que nós vamos observar do Plano Nacional de Educação, tá bom? O sétimo item das diretrizes, a promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Nós temos que observar que nós estamos num país extremamente rico, que nós temos realidades extremamente diferentes. Então, eu tenho que explorar realmente a parte científica, cultural e tecnológica que aquela região ela pode proporcionar para esse crescimento humano, né? Para que ele realmente possa se sentir pertencente àquele local. A educação, ela envolve muito essa questão do pertencimento, ela envolve muito essa questão realmente de se apropriar, né? De realmente se empoderar daquilo. Tá? A oitava diretriz, estabelecimento de metas e aplicações de recursos públicos em educação, como promoção do Produto Interno Bruto, PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão como qualidade e equidade, tá bom? Nós vamos ver e depois a gente vai debater quanto que hoje é investido do PIB, tá? A meta e o que está sendo realmente investido, tá? A nona, valorização dos profissionais da educação. Lá nas metas, nós vamos observar que nós vamos falar sobre o plano de carreira, o piso salarial, nós vamos abarcar as formações continuadas desses educadores, tá bom? E demais, eu falo sobre a questão da qualidade, do acesso, da permanência desse educador nesse espaço. A décima, a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, a diversidade e a sustentabilidade socioemocional. Bom, você vai falar isso com uma bióloga? Por quê, gente? Nós temos que pensar que não tem como eu separar o meio. Então, o meio é aqui onde eu estou, o meio é aí onde você está. Então, quando a gente fala da promoção desses princípios de respeito, de direitos humanos, de diversidade, nós vamos observar que não tem como desvincular as relações sociais, as relações ambientais, econômicas. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade socioambiental, a gente fala de um tripé, tá? E o que é esse tripé, professora? O ambiental, o social e o econômico, tá bom? Vamos lá. Então, agora nós vamos para as metas. Então, nós vamos ver que o Plano Nacional de Educação, assim como o Plano Estadual de Educação, ele é composto por 20 metas, tá? Então, que ela vai abarcar desde a educação infantil até a 20ª meta, que vai falar realmente dos recursos, da disponibilidade, no que ele deve ser destinado, a porcentagem lá do PIB. E aí nós vamos remeter também hoje um pouquinho do que é realmente aplicado, tá bom? Então, a meta 1, gente, ela vai estar direcionada à educação infantil, tá? Professora, eu vou ter que decorar essas metas. Gente, o que nós temos que ter muito claro quando nós estamos estudando para um concurso, para um processo seletivo e tudo mais? Eu tenho que entender quais são as metas. Eu falo em educação infantil. Essa meta fala sobre o quê? Eu tenho que pensar que ela fala sobre educação infantil. Quantas metas que eu vou ter para falar sobre formação de professores? Sabe isso aqui que o professor adora? Hoje eu trouxe até para mostrar para vocês. Sabe esses bloquinhos, esses sticks? Uma ideia maravilhosa. Gente, colhem na geladeira, colhem pelo espaço. Vocês têm um mês para estudar para
para esse concurso. Porém, nós sabemos que também tem aí o concurso municipal. Quer dizer, que também essa temática vai ser palco e com certeza vai estar lá realmente nos conteúdos previstos. Então, ó, isso aqui é seu companheiro, é seu amigo, tá? Faça isso que vocês vão ver. Pega a dica. Quem é da educação infantil já adora. Nós que somos do sexto ao nono e médio não temos tanta habilidade com essas coisinhas. Então, quando a gente pensa na meta 1, na educação infantil, ele fala da universalização realmente da educação infantil, quer dizer, da pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade. E ampliar também, além de universalizar esse atendimento até 2016, você viram? As metas, tem metas que ela já tem data, tá bom? E quer dizer, que ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, gente, 50% das crianças até 3 anos, até a final da vigência do Plano Nacional de Educação. Qual é o plano, o ano final? 2024, tá bom? Essa meta, nós vamos ver que ela vai ser composta por 17 estratégias. Professora, como que geralmente cai? Na maior parte das bancas que a gente vai ver, por exemplo, pela FATEC, que nós temos como experiência, que fez o processo seletivo do Estado, eles vão pedir mais a meta, mas é lógico que vocês não podem realmente, não tem como nas nossas 2 horas eu discutir todas as estratégias de todas as metas, mas é interessante pelo menos saber, meta 1, educação infantil, o que ela realmente almeja, e dar aquela passada de olho para ver realmente quais são essas 17 estratégias. Porque geralmente elas vão estar ligadas ao quê? Eu tenho que universalizar, no caso aqui dessa meta, a educação infantil da pré-escola, tá bom? A meta 2. A meta 2, ela vai estar ligada ao ensino fundamental. É aquilo que nós vivenciamos. E lembre-se, qual foi o documento que foi alterado com o Plano Nacional de Educação? A LDB, né? A LDB, que também vai ser palco de discussão das nossas aulas, nós vamos ver que ela vai ter essa alteração na LDB para atender essa meta 2 aqui, a universalização do ensino fundamental para os 9 anos. Para então, quando que começa o ensino fundamental? Antigamente seriam nos 7 anos e era composto por 9 anos. Agora se inicia nos 6 e termina nos 14, se esse aluno ele não for retido, não reprovar em nenhum ano, tá bom? Então, hoje o ensino fundamental tem a duração de 9 anos. E garantir, além de colocar aumentou esse 1 ano a mais no ensino fundamental, nós vamos observar ainda que ele coloca ainda outra meta, tá? Dentro de uma só, que é garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada. O que significa idade recomendada? É que realmente nós e está composta nessas 3 estratégias, formas realmente, quando a gente pensa de reduzir essa evasão escolar, tá? Então, lá nessas 3 estratégias, tem estratégias que ele coloca para reduzir, então, como que o aluno ele vai concluir esses 9 anos sem ficar retido em nenhum ano, tá? Então, eu tenho que ter, além dessa meta, estratégias muito claras de como, então, fazer isso. Meta 3. Na meta 3, nós temos abordando um pouco sobre a questão do ensino médio, tá? Então, o ensino médio, a gente vai ver que ele coloca essa universalização, esse acesso até 2016 e o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos. Por que 15 a 17, professora? O que nós temos? 14 anos, ele terminaria o 9º ano, tá? Então, aí ele entra com 15 anos no primeiro, 16 e 17, tá? E elevar ao final do período de vigência do Plano Nacional de Educação a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%, tá bom? Então, nós vamos ver, por que, professora, 85%? Né? Então, a gente vai observar
que hoje nós temos muito mais alunos que concluem o ensino fundamental do que concluem realmente o ensino médio. E a BNCC, ela vai mostrar para nós que o ensino médio profissionalizante, que vai ser uma das próximas metas que nós vamos observar, não é essa agora, que ela fala realmente para trabalhar a questão do mundo do trabalho, tá bom? Meta 4. Na meta 4, nós vamos abordar a questão da educação especial. Gente, esse é um carinho que eu falo, sabe? Eu digo assim, que então, qual que é então que a gente vai ver? Ó, universalização para a população de 4 anos a 17 anos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades e superadotação. Então, agora, só que a BNCC, a gente vai ver que ela não coloca nem mais 4, ela coloca 0 anos. Então, a criança, lá desde o berçário, tá, gente? Isso aí é na BNCC. Hoje a gente está discutindo o Plano Nacional, tá? Não confundam. Nem vou, acho que vou tocar nesse assunto, para não confundir a cabeça. Mas é porque muitas vezes vocês podem se questionar. Quem já está estudando para o concurso é professora. Mas lá na BNCC ele fala que educação especial ela é do zero, né? No currículo de Mato Grosso do Sul, ele fala que é do zero até não tem limite. Não, realmente, tá? Na BNCC ele já coloca essas outras questões. Então ele coloca aqui que não é somente os alunos com algum tipo de transtorno global, algum tipo de deficiência, mas também é os alunos, gente, que durante muito tempo ficaram negligenciados, os com altas habilidades, superdotação, tá bom? Que também tem direito de ter uma educação e realmente um formato diferenciado, né? Se esse aluno ele tem capacidade de ir além, por que não permitir isso, tá bom? O acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de um sistema educacional inclusivo, de salas de recursos, de multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados públicos ou conveniados, tá? Então, nós vamos ver que é garantido, o Plano Nacional, ele já colocou, e a própria BNCC, ela vem realmente dar um foco maior nessa educação especial e trazer esse universo para mais próximo da nossa realidade. E eu vou dizer uma coisinha aqui, que de repente a gente no dia a dia, na correria, passa despercebido. O aluno da educação especial pertence a quem? Ao professor de apoio, ao AEI, né, que aqui no nosso estado, em Campo Grande, é considerado, o professor, de quem é esse aluno? É do professor regente, gente. Nunca se esqueçam disso. O aluno é nosso. Se eu sou regente daquela sala, ele é meu, tá bom? Vamos lá. Meta 5, a alfabetização. Então, o que ele coloca? Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o 3º ano do ensino fundamental, tá? Composta, então, por 7 estratégias, tá? Meta 6, a educação em tempo integral. Então, o que ele coloca? Oferecer uma educação em tempo integral em que, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender 25% dos alunos da educação básica. Então, eu tenho que ampliar essas escolas de tempo integral. Agora, mas como que vai ser essa ampliação? Então, nós vamos observar que muitos municípios, de Mato Grosso do Sul, a instituição dessas escolas de tempo integral é o quê? É porque um fulano é bonzinho, o ciclano é bonzinho? Não, gente. Isso está nesse plano e ele deve ser cumprido até 2024, tá? Então, essa meta 6, que coloca e abrange educação em tempo integral, ela é composta por 9 metas, tá bom? No meta 7, qualidade da educação. Gente, aí a gente se volta para tudo aquilo que nós almejamos. Então, fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem do aluno. Atingir as seguintes médias, aí o que ele coloca? A gente vai ver
que hoje é a questão do IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ele vai ser composto por vários indicadores, tá bom? E a gente vai ver que ela vai ser composta por 36 estratégias. Hoje, nós não conseguimos alcançar a meta que era prevista até o ano passado, tá bom? Então, a gente vai ver que tem muitas coisas que a gente precisa. Professora, o que é modalidade de ensino? Ah, caiu no concurso do Estado, processo seletivo do Estado. Lembra? Educação indígena, educação escolar indígena, tá bom? Então, eu tenho lá educação de jovens e adultos, é uma modalidade de ensino, tá bom? A gente vai ter também a educação, quando a gente pensa na educação especial, é uma modalidade de ensino, tá bom? Vamos lá. Meta 8, escolaridade média. Então, o que se almeja, né, em conjunto com União, estados e municípios? Elevar, gente, a escolaridade média da população de 18 para 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos no último ano de vigência desse plano, tá? Falando a verdade, mínimo 12 anos, gente. O que ele coloca no mínimo 12 anos? É que esse aluno, ele consiga, pelo menos, terminar, gente, o ensino médio, tá? Vou pensar até, não vou até, não é porque é menos importante, tá? Não estou falando isso, mas vamos pensar que ele entra no primeiro ano, até o nono, são 9, tá? E mais os 3 anos do ensino médio. Mas será que isso é bom? Mas isso aí vai ser a meta até 2024. A gente tem que pensar que essas metas, elas sempre têm que nem quando a gente vai montar o plano, né? O plano de desenvolvimento da escola. A nossa meta sempre tem que aumentar um pouquinho, um décimozinho, era 90, coloca 90,1, 90,2, né? Coloca um pouquinho mais, então a gente vai ver que o que ele vai colocar. Principalmente, gente, é aumentar esse tempo de estudo para as populações do campo, das regiões de menor escolaridade do país, e dos 25%, né, mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados, tá? Segundo o IBGE, que é o Instituto, né, Brasileiro de Geografia e Estatística, tá bom? Por quê? Né, quando a gente fala igualar, a gente sabe de todo o processo histórico do nosso país, do processo realmente aonde a população negra ela não teve o acesso que nem outras culturas, que nem outras comunidades, que nem outras populações. Então, nós devemos sim garantir sistema de cotas, nós devemos sim garantir que essa população que foi tão judiada, tão negligenciada, ela realmente possa ter uma educação de qualidade, mas essa educação tem que ser feita não pela distinção de raça, de cor, de nada disso, mas porque eu quero realmente uma educação com qualidade e de qualidade. Essa é a nossa função enquanto educador, tá bom? Meta 9, ela fala da alfabetização e analfabetismo. Então, ele coloca lá em elevar a taxa da alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5 até 2015. E até o final da vigência desse Plano Nacional de Educação, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Gente, concurso, banca adora alterar essas porcentagens, tá? Se nós formos ver as últimas 2 bancas que nós tivemos como experiência no nosso estado, tá? Que nós tivemos lá tanto o FAPEC quanto também a outra, agora fugiu o nome, do município, nós vamos ver números. Por que eu disse dos bloquinhos? Vamos botar as metas e assim, cada vez que eu for tomar uma água, botar no caderninho de planejamento, vamos colocar um monte de coisinha dessa colada, né? Daqui a pouco até o filho vai falar, mãe, você tá brincando com meus negocinhos? Realmente, gente, nós temos IMS concurso, muito obrigada, tá? Então, nós vamos ver que elas pegam muito, gente, nesses números. Por isso que eu tô falando, eu já tô dando a dica.
se for FAPEC, se for MS Concurso, se for geralmente essas bancas que acabam, né, ganhando, tomem cuidado com isso, tá bom? E então, essa meta 9 de alfabetização e analfabetismo é composto por 12 estratégias. Meta 10, eixo integrado à educação profissional. Gente, essa meta 10, ela busca realmente, primeiro, o acesso àquela população que não teve realmente o acesso à educação que deveria no tempo regular, né? E realmente já ofertar, já que ele teve essa perca, não teve realmente essa educação no período que deveria, então que seja então integrada uma educação profissional, que ele já saia realmente ali com uma educação e uma formação integrada para que ele possa realmente estar preparado para o mundo do trabalho. Então, é oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio na forma integrada à educação profissional, tá bom? Então, é justamente isso, é fazer, é permitir o acesso realmente a essa população que não conseguiu concluir os seus estudos nas etapas que a gente colocaria, não é correta, mas que a gente está prevista realmente, tá bom? Meta 11, educação profissional técnica de nível médio. Olha que meta importante. Vocês estão vendo que eu estou colocando em amarelo alguns itens para chamar a atenção de vocês. Para que vocês realmente, olha, pensem, anotem no seu bloquinho, tá? Na próxima aula, todo mundo de bloquinho na mão, tá bom? E o que é? Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade de oferta de pelo menos 50% da expansão do segmento público. Gente, eu estou falando, olha aqui, meta 11, educação profissional técnica, triplicar, e no mínimo o quê? 50%, tá bom? Por isso que nós estamos observando, olhem, concurso do Estado, por que nós temos tantas escolas do Estado, gente, realmente ofertando esse ensino médio profissional? Para realmente atingir essas metas e também para o que é proposto lá na BNCC. Vocês vão observar nas nossas aulas de legislação, que eu vou dar legislação e conhecimentos pedagógicos para vocês, tá bom? A legislação, uma coisa, ela está amarrada, ela está vinculada. Não tem como, gente, nas nossas aulas de legislação, estar falando de plano nacional e não falar de LPB. Eu falar, por exemplo, de plano nacional e não falar da BNCC. Nós vamos ver que essas leis, elas vão estar conectadas, elas estão juntas, meio entremeadas, tá bom? Educação, meta 12, educação superior. O que a gente vai ver? Elevar a taxa bruta da matrícula da educação superior para 50% e da taxa líquida para 33% da população de 18 anos a 24 anos. Assegurada a qualidade da oferta e expansão de pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público, tá? Então, gente, realmente é fazer o quê? É aumentar o número. Por exemplo, vocês vão observar quem está estudando para concursos ou que tem uma projeção, por exemplo, para o Instituto Federal, que vocês vão ver que o número de polos que estão sendo divididos, tá? De campos, não é polo, é campos que estão sendo divididos, são grandes, a fim de atender lá a meta do 11, que é do ensino que é o ensino médio profissional, e para também essa meta 12, tá? Porque eu tenho locais, o que a gente vai ver? Por exemplo, o que acontece quando eu tenho um instituto federal num local onde eu tenho o polo do instituto, mas não tenho uma universidade? Geralmente o polo, lá o campus, ele pode ofertar para atingir essa meta. Eu tenho localidades, nós estamos no estado ainda, que nós temos várias realidades. Eu tenho aqui alunos de muitos locais. E cada região tem suas particularidades.
Quantas pessoas, quando eu dou aula, tem alunos meus na graduação, gente, que vêm de Cidrolândia, que saem de assentamentos para vir estudar, né? Para quê? Para realmente ter essa projeção e alcançar essas metas. Outra meta da educação superior, já marca, então eu já tenho 2 metas de educação superior, 12 e 13. Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior, de 75, sendo do total, no mínimo, 35% doutores. Por que colocar isso na educação superior, gente? Né? Por quê? Porque senão nós vamos observar que quando a gente pensa em mestres e doutores, as instituições particulares, o professor doutor é mais caro. Então, por que colocar isso numa meta? Para que realmente essas organizações elas cumpram aquilo que está previsto em lei. É muito mais fácil ter especialistas e mestres que vai ser menos oneroso. Né? Então, a próprio Plano Nacional de Educação, ele já coloca essa questão dessa porcentagem, tá bom? Justamente para estimular esses educadores, eu educadora, sou professora da educação básica, sou do superior, mas sou também educadora da educação básica, tá bom? Já 3 metas de educação superior. Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Gente, posso garantir que isso não está sendo feito. Com total realidade, eu terminei meu doutorado o ano passado. Nós não temos no nível nacional saindo 25 mil doutores. Não temos, ainda não alcançamos. Nós temos que pensar, gente, que essas metas, ela é a médio prazo. Nós estamos em 2022. Nós só temos mais 2 anos para União, Estado e municípios em conjunto, porque ele é um documento feito em colaboração, tá? Para que essas metas sejam alcançadas, tá bom? E essa meta, ela vai ser composta por 15 estratégias. Valorização dos profissionais do magistério. Gente, o que nós temos? Garantir... lembram que antigamente nós tínhamos o normal médio, ainda tem o normal médio, tá? O que nós vamos ver? Não, gente, vocês vão ter acesso a esse material, tá? Quem é aluno do IPE vai ter, tá, Aparecida, todo o material, tá bom? Vai estar disponibilizado, assim como nas outras aulas da professora, além de uma lista extra de exercícios para quem já tá matriculado no IPE, tá bom? Bem especial para vocês, tá? Então, nós vamos observar que nós vamos ver que tinha uma questão do magistério. Então, nós tínhamos muitas pessoas que esse magistério, ele não era, como que a gente pode dizer, só tinha o magistério. Então, o que ele colocou? E também conforme a própria LDB, assegurar que todos os profissionais e professores da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura de conhecimento em que atuam. As universidades abertas do Brasil, gente, as universidades abertas do Brasil, né, que é um programa do governo federal, do próprio MEC, que é realmente levar essa questão da licenciatura e outros cursos de graduação a locais mais distantes, para que realmente a gente consiga facilitar esse acesso de regiões, por exemplo, eu já fui professora da Universidade Aberta do Brasil pela Universidade Federal, lá em Porto Murtinho. Eu era professora do Polo de Porto Murtinho. Então, todo mês eu estava com os meus alunos lá em Porto Murtinho fazendo essa interlocução, tá bom? Por quê? Porque é uma região distante, tá? É uma região que é de difícil acesso, tá bom? Meta 16, outra meta importante. Então, já são 2 metas da valorização dos profissionais do magistério. Formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica, até o último ano de vigência do Plano Nacional.
e garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada na sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações de ensino, tá bom? O que nós vamos observar aqui, gente? Hoje, a oferta em institutos, em instituições públicas e privadas, se tornou muito mais fácil o nível de pós. Quando a gente fala pós-graduação, gente, é tudo aquilo que eu faço após a faculdade. Então, aí entra as especializações, tá? A gente tem o chamado pós-graduação estrito sensu e lato sensu, tá? Lato sensu é nível de especialização, estrito sensu é a nível de mestrado e doutorado, tá bom? E ter, por exemplo, hoje a gente tem o AVAMEC. O AVAMEC é uma forma que o governo federal ele criou realmente para ofertar uma formação continuada para os educadores de forma gratuita, tá bom? Porém, vocês vão observar que a gente tem outras plataformas, outras instituições, até mesmo o próprio IPE, que oferta esses cursos, tá? De formação continuada, que pode e contextualiza a sua realidade, tá? Sou professora de educação do campo, posso ter realmente uma formação específica para educação do campo. Trabalho com educação especial, temos também de educação especial, tá bom? Então, a gente tem isso tanto público quanto privado, tá bom? Vamos lá. Terceira meta, valorização dos profissionais do magistério de novo. Ai, gente, eu acho que esse é o sonho de todo professor de educação básica. Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas e de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio aos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do 6º ano de vigência desse plano. Ai, eu nem vou. Será que essa meta foi concluída? Olha, já me deu até comichão aqui na cadeira, gente. Será que essa meta foi, gente? Não, ainda não conseguimos alcançar. Não conseguimos, tá? Então, infelizmente, hoje, gente, equiparar esses salários, ter realmente um plano, e a gente vai ver que vai ser lá depois uma outra meta, que é o chamado plano de carreira do magistério. Não adianta criar simplesmente um plano de carreira e não atualizar ele, tá? E não atualizar, nós vamos ver isso. Aqui, assegurar no prazo de 2 anos de vigência, tá? Planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e para o plano de carreira de profissionais da educação básica pública. Tanto o Estado hoje tem sim um plano de carreira, o município de Campo Grande tem sim um plano de carreira, tá? Esse material serve também para o possível concurso que nós vamos ter do município, nós já temos, porém as pessoas esquecem que tem que ser continuamente atualizado, tá? Porque nós vamos ver que nem sempre ele vai estar realmente as mudanças históricas, outros contextos que vão indo e a necessidade dessas adequações, tá bom? O que acontece? A Leide lá está perguntando, seria legal falar, Leide, nós iríamos ocupar uma aula, vou te falar a verdade, de umas 20 horas. Dá para fazer um curso de formação continuada só sobre o Plano Nacional de Educação, tá? Essas estratégias não tem como eu discutir em cada uma, porque é inviável, tá? Vai umas 20 horas para que a gente possa estar discutindo cada uma dessas estratégias, tá bom, meu amor? Vamos lá. Meta 19, gestão democrática. Quer dizer, assegurar as condições no prazo de 2 anos para efetivação da gestão democrática na educação, tá bom? Associada a critérios técnicos, de mérito e desempenho e consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, provendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Tá? Então, a gente vai ver que essa meta, alguns municípios, quem está de longe aí me vendo, sente essa questão da gestão democrática, já deveria, se o seu município não tem, olha, era no prazo de 2 anos, quer dizer, tinha até 2016 para ser implantada essa questão da gestão democrática. E meta 10, financiamento. Falamos em verba, falamos em recurso, falamos em destino.
que tudo isso que a gente precisa na educação também, além dessa formação e dessa valorização. Ampliar o investimento público em educação pública, de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do produto interno bruto do país, no 5º ano, tá? De vigência do plano, e no mínimo o equivalente a 10% no final do decênio. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 8 anos, gente. Vocês sabem, de 2020 e 2021, sabe qual o valor do PIB que foi implantado até agora? 4%. Olhe hoje, tá? Olhe hoje para dar essa informação atualizada. 4% do PIB, gente, no ano passado e no ano anterior. Nós ainda não conseguimos, tá? E, professor, esse dinheiro do PIB vai para onde? Vai realmente para dar infraestrutura, para realmente ser destinado à qualidade, à obtenção de materiais, de recursos, de pagamento de salários melhores, sim, para os educadores, tá bom? E nós vamos ver que essa meta, ela vai ser composta por 12 estratégias, tá bom? Vamos lá agora ver o seguinte. Professora, como que é feito, então? Quando a gente pensa no Plano Nacional de Educação, né, nacional, a gente vai ver que tem que ter um monitoramento a cada 2 anos. Então, qual é a comissão que deve compor esse monitoramento do Plano Nacional de Educação? Primeiro, no Plano Nacional, vocês vão ver que isso no Plano Estadual muda, tá? Ministério da Educação tem que ter representante do MEC, eu tenho que ter representante da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Eu tenho que ter do Conselho Nacional de Educação e tenho que ter do Fórum Nacional de Educação. Então, quando eu penso no monitoramento do Plano Nacional, eu tenho que ter membros desses quatro representantes dessas 4 instituições, tá bom? Isso que a gente vai observar lá e que é importante, tá bom? Outra questão que nós vamos ver, a avaliação da meta progressiva do investimento público. Então, será avaliado no 4º ano de vigência do Plano Nacional de Educação e poderá ser ampliado por meio de lei. Então, aquilo que foi destinado lá, lembra que falou no mínimo de 10% do PIB? Se achar que 10% não foi suficiente, a lei está clara, mínimo, não falou máximo 10%. Mas a gente não está conseguindo nem uns 7%, né? Que seria até o 5º ano, já estamos no 8º e nada, tá bom? Próximo plano. Ele tem que ser elaborado, gente, acaba 2024, Plano Nacional. Então, até o final do 1º semestre do 9º ano de vigência do Plano Nacional de Educação, tá bom? Nós vamos ver que é o ano que vem, o Poder Executivo já deve encaminhar ao Congresso Nacional, sem prejuízo às prerrogativas deste poder, o projeto de lei referente ao Plano Nacional de Educação, que vai vigorar do período subsequente, que vai incluir, então, diagnósticos, as diretrizes, as metas, as estratégias para o próximo, então, decênio, tá bom? Então, até o ano que vem, e olha o tanto de metas ainda que não foram alcançadas, tá bom? Então, a gente vai ver que nós vamos observar que muita coisa ainda vai estar realmente para acontecer, tá bom? Agora, o que nós vamos observar, gente? Eu vou abrir aqui, a gente falou de plano nacional. Vocês vão ver que o plano estadual, na realidade, vai mudar pouquíssimas coisas, tanto que eu criei tabelas para vocês compararem. Eu vou agora colocar nessa outra apresentação, quando a gente fala do plano estadual de educação, tá? O que a gente vai ver, então, dessa questão do plano estadual de educação? Como que vai funcionar na questão do monitoramento? Algumas coisas que mudam, então, do plano nacional, tá? Então, vocês vão ver estas questões. Espera aí, não interromper. Eu coloquei a outra, gente, só um pouquinho. Vamos lá, agora foi. Então, o que nós temos aqui? O Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação. O Plano Estadual de Educação, gente,
Se o Plano Nacional já foi em junho, 25 de junho, Mato Grosso do Sul, ele foi muito à frente. No final de dezembro, ele já entregou o Plano Estadual de Educação. Porque vocês percebem que no Plano Nacional de Educação, assim como no Plano Estadual, algumas, por exemplo, as diretrizes não vão mudar. As diretrizes são as mesmas do Plano Nacional. A forma de monitoramento, os prazos vão ser semelhantes. Lógico que as comissões aí realmente as 20 metas, isso, gente, o que nós vamos ver? São 20 metas que vão compor o Plano Nacional de Educação e 20 metas também que vão compor, tá, o Plano Estadual de Educação, tá bom? Então, a gente tem que ter muito claro essas 20 metas e principalmente aquilo que eu fui tarjando lá em amarelo, tá bom? O que nós vamos ver, gente? A gente vai observar que o Plano Nacional, o Plano Estadual de Educação, ele tem que estar realmente conversando com o Plano Nacional de Educação. Não tem como um dispositivo, uma lei estadual, ela está totalmente diferenciada de uma lei nacional, tá? Então, isso daí, quando a gente estuda a legislação, fica uma coisa sempre muito clara. Olha aqui, que a gente vai ver. As diretrizes do Plano Nacional de Educação é a mesma coisa, tá bom? Igualzinho, não vai mudar nada, tá bom? Não vai mudar nada, tá bom? Agora, o que a gente vai observar, que lá, no caso, no artigo 3, ele coloca lá, as metas previstas no anexo dessa lei serão objeto de monitoramento contínuo, de avaliações periódicas realizada por uma comissão nomeada pelo chefe do Poder Executivo, com a participação da seguinte instância. Aqui muda. Lembram lá que tinha lá da questão do Senado, tinha do MEC, né? O que a gente tem? Se eu estou falando de um plano nacional, eu vou pegar questões na esfera, né, e repartições numa esfera nacional. Agora, se eu estou falando de um plano estadual, eu vou, então, pegar secretarias, órgãos dentro da União, né, dentro da questão estadual. Que nem quais são os entes do Estado? Quem que tem que ter realmente compondo essa comissão de monitoramento? Primeiro, a Secretaria de Estado de Educação, eu tenho que ter um representante da sede. Segundo, eu tenho que ter uma comissão de educação da Assembleia Legislativa, ela deve compor essa comissão desse monitoramento. Em terceiro, o Conselho Estadual de Educação também, eu tenho que ter um membro que represente esse Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul. E em quarto lugar também, eu tenho que ter um representante do Fórum Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul. Então, tanto no nacional quanto no municipal, nós vamos ter representação de 4 membros, tá? Uns atribuídos a nível nacional e outros atribuídos a nível estadual, tá? No quarto artigo que ele fala, caberá aos gestores estaduais e municipais, no âmbito de suas competências, a adoção de medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas. Lógico que a gente vai ver. Lembra que eu falei que posso adequar conforme a minha realidade? Tá bom? Então, a gente tem um país extremamente diverso, tá bom? Então, nós vamos ver que necessariamente eu vou ter algumas alterações, tá bom? Então, compete o que vai fazer, então, essa comissão de monitoramento, tá? Então, lá no artigo 6, ele vai falar justamente sobre o que ela vai fazer. Né? Durante 2017, eu fiz parte do plano, eu fiz parte da comissão de monitoramento de uma das metas do plano municipal de Campo Grande. E é extremamente complexo, gente. Você tem que olhar dados em todos os sites, IBGE, IDEB, e tentar organizar e ver realmente se aquela meta foi alcançada, qual foi realmente aquilo que prejudicou. Então, o que a gente vai ver? Qual é o objetivo, então, dessa comissão? Primeiro, monitorar e avaliar anualmente os resultados da educação em âmbito estadual, com base em fontes de pesquisas oficiais. Lembra que eu falei? IBGE, a questão do IDEB, tá bom?
Porque eu tenho que ter fontes de pesquisa, gente, realmente fiéis, tá? Tais como Instituto Nacional, INEP, o IBGE, a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, tá? O censo escolar, tá bom? Então, eu tenho que monitorar com fontes oficiais. Segundo, analisar e propor políticas públicas para assegurar a implantação, então, de estratégias e cumprimento dessas metas. Então, eu, como membro da comissão, estou vendo que aquela meta não está sendo cumprida. Então, peraí, se dentro dessas estratégias que a gente colocou não está dando certo, essa comissão ela pode sim elaborar uma nova estratégia para que aquela meta ela seja realmente alcançada naquele prazo de 10 anos. Ou se essa meta está atrasada, eu tenho que ver, junto com essa equipe, de que forma que nós podemos, então, articular para assegurar a implantação dessas estratégias e o cumprimento dessas metas a nível estadual, tá bom? E terceiro, divulgar anualmente, gente, os resultados de monitoramento e das avaliações. Tá? Então, o plano estadual de educação, ele tem que divulgar, e geralmente isso é no próprio site da sede, divulgar, gente, anualmente. A população, ela tem direito ela tem direito a esse acesso a essas informações, tá bom? O que nós vamos observar aqui, gente? Dentro do Plano Estadual de Educação, ele fala lá que ao Fórum Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul, por meio dos seus grupos de trabalhos permanentes, compete acompanhar o cumprimento das metas do Plano Estadual de Mato Grosso do Sul, com a incumbência de coordenar e realizar pelo menos 2 conferências intermunicipais de educação e 2 conferências estaduais de educação em atendimento ao Plano Nacional, tá? 2 intermunicipal e 2 conferências estaduais, tá, gente? Isso é o máximo? Não, isso é o mínimo. Ele tem que fazer no mínimo 2, tá? É o que está previsto no artigo 7º lá do Plano Estadual de Educação, tá bom? Lá a gente vai observar como será, então, essas conferências. As conferências mencionadas no CAPT serão prévias às conferências nacionais de educação previstas até o final do decênio, estabelecidas no artigo 6 da Lei Federal 13.005, que é do Plano Nacional de Educação, para discussão com a sociedade sobre o cumprimento de metas e, se necessário, a sua revisão, tá bom? O que nós vamos ver? Ali, o artigo 8, ele fala que a meta progressiva do investimento público na educação prevista no plano estadual será avaliada no 4º ano de vigência e poderá ser ampliada, gente, por meio de lei para atender as necessidades financeiras, tá bom? Se for necessário destinar mais verba para trabalhar a questão lá, meta 1 da educação infantil, se viu que realmente aquele recurso financeiro que foi destinado para aquela meta não está sendo suficiente, por meio, então, de uma ampliação dessa lei, tá? Eu posso, sim, destinar mais recursos para que eu consiga, então, direcionar, então, mais meios financeiros, estrutura, para que aquela meta realmente seja alcançada, tá bom? Lá no artigo 9º, os planos municipais de educação, né, o municipal, estadual, deverão ser elaborados ou adequados em alinhamento com o plano nacional e plano estadual, tá? Aqui já está falando, o que no plano estadual ele fala? Os municípios, plano municipal de Campo Grande, vai mudar alguma coisa? Não, só vai mudar a comissão de monitoramento. Lógico que a comissão de monitoramento do município, ele vai deliberar determinados órgãos, porque tem outros órgãos, do Estado um e o Nacional o outro. Mas, de forma, também é 2 conferências, tudo, tá bom? No artigo 10, o Estado e os municípios, no âmbito de suas competências, deverão aprovar lei específica para os seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão democrática da educação pública nos respectivos âmbitos de atuação no prazo de 2 anos. Por quê? Gestão democrática, meta 19, tá? Que vai falar justamente da importância da gente falar da questão da gestão democrática, tá bom? Nós temos lá, artigo 11, o Plano Estadual de Educação, o fortalecimento do regime de colaboração de Estado, municípios
tá, de Mato Grosso do Sul incluirá, por meio da Secretaria de Estado de Educação, a criação de instâncias permanentes, gente, de cooperação. É aquele alinhamento, é aquele diálogo, é aquela conversa, tá bom? No artigo 12, o Estado fará ampla divulgação do Plano Estadual de Educação, aprovado por esta lei, assim como dos resultados do acompanhamento, do monitoramento, feito pelaquela comissão que foi designada anteriormente, tá bom? Aí, no artigo 13, o que ele fala? Até o final do primeiro semestre do 9º ano de vigência do Plano Estadual de Mato Grosso do Sul, o Poder Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa projeto de lei referente ao Plano Estadual de Educação, que passa a vigorar o quê? No próximo decênio, tá bom? Então, a gente vai ver que tem alguma coisa diferente um pouco do nacional? Não, eles são muito semelhantes, tá bom? Vamos lá agora. Professora. Opa, não é compartilhar. Deixa eu te fechar aqui. O que a gente vai ver agora? Gente, esse slide, vocês vão fazer o seguinte nessa apresentação, tá bom? E os exercícios também lá, para quem já é aluno nosso, que vai ter uma lista especial de exercícios, tá bom? Não vou disponibilizar o gabarito de cara, já vou deixando, espera. Faz ele só com os conhecimentos da aula de hoje e vamos ver como que vocês se saem, tá bom, gente? Quanto mais exercício vocês fizerem, melhor vai ser essa questão realmente de analisar, de questionar e realmente de processar todas essas informações. Eu não acredito, para mim, gente, o que nós vamos ver? Não tem como estudar se não resolver exercício, tá bom? A gente vai realmente pela prática criando essas habilidades e essas questões, tá? Eu vou fechar aqui agora o slide para abrir o nosso próximo, tá bom? Que agora nós vamos comparar, tá bom? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Ai, é tão bom, tudo começando a dominar essas tecnologias que tá beleza. Vamos lá, gente. Plano Nacional de Educação vezes Plano Estadual de Educação. Professora, no que esse negócio vai diferenciar? Importantíssimo, gente. Olha, eu, se fosse da banca, eu iria fazer uma pergunta assim, tá? Os alunos falam, ai, professora, a senhora ia fazer umas provas muito difíceis. Ainda bem que você não é paga, né? Para fazer isso. Então, continua dando aula para nós. Vamos lá, então, gente. Então, o que nós vamos fazer agora? Comparar essas metas. Por exemplo, o que a gente vai ter de diferente? O que vocês têm que entender? Plano Nacional de Educação. Qual que é a lei, tá? A gente vai ver que nós temos lá, tem os dois links. Ele entrou em vigência no mesmo ano, um foi em junho de 2014, o nacional, e o estadual, dezembro de 2014. Então, tanto o nacional quanto o estadual, eles vão iniciar e vão terminar juntos, tá bom? Depois, para quem estiver estudando para nós, para o concurso do município de Campo Grande, vai ver que é diferente, tá? Meta 1, gente, atenção. Já estou colocando aí, tá bom? Atenção por quê? Vocês vão ver lá. Porque alguma coisa vai mudar. Olha no plano nacional, quando ele fala de educação infantil lá, ele coloca 50% das crianças até 3 anos até o final dessa vigência. O plano estadual, o que ele coloca? 60% das crianças. Estão vendo? Então, aonde que elas vão modificar? Mas, professora, não tem que estar igual à nacional? Ela não pode estar inferior à nacional. Se eu estipulei uma meta superior, beleza. Mas inferior àquela que foi colocada na nacional, nem pensar, tá? Então, a meta 1, elas vão se diferenciar. Fiquem atentos a isso, tá bom? Então, enquanto a nacional, ela fala que 50% das crianças, tá? Essa daqui, agora, ela coloca 60% das crianças, tá bom? Meta 2, igualzinha, tá? Não modifica. Então, meta 2, vocês lembrem, não tem modificação. Coloca lá, meta 2, nacional estadual igual, tá bom?
Meta 3, igual também, tá bom? Ele também vai falar a respeito lá, quando a gente fala do ensino médio, mesma coisa, tá bom? Meta 4. A meta 4, gente, também vai ficar igualzinho, vocês vão perceber, não tem diferença entre o nacional e o estadual. Não precisem ficar doidos, tá? Esse material todo vai estar disponível para os alunos do IPE lá na nossa plataforma de estudo, tá bom? Plano nacional, você já até sabe, né? Botou atenção, pode parar, que tem alguma coisa. O que a gente tem? Aqui na meta 5, ele coloca alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 3º ano. Na realidade, o plano estadual, ele possui uma redação só diferente. A meta, ela é igual. Porém, olha a redação que é colocada na meta 5 no plano estadual, tá bom? Ela aqui, ó, alfabetizar com aprendizagem adequada todas as crianças, no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. Qual é a diferença? A redação, tá bom? Isso só, não que a meta ele colocou números diferentes. O que nós vamos observar apenas é essa relação aqui de redação, tá bom? Meta 6, muda. Lembra que eu falei que pode aumentar, mas não pode reduzir, tá bom? Então, quando ele fala lá da meta 6, ó, oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas. O nosso estado já foi mais ambicioso. Ele já colocou em ofertar essa educação em tempo integral em 65% das escolas públicas. Estão vendo? Então, aqui eu realmente tenho uma mudança de meta explícita. Não é uma mudança na redação, como na anterior. Aqui foi uma mudança na redação. Aqui não. Aqui eu tenho uma mudança realmente na meta, tá bom? Coloca aí mudança, 50 e 65. Meta 7, igual, não vai ter diferença entre o municipal e o nacional e o estadual. Meta 8, o que é que ele fala? Na realidade, eu coloquei atenção aqui, porque o texto ele tá igualzinho, só que olha lá no final que tá de amarelo. Ele não colocou da onde, no plano estadual, da onde ele vai tirar esses dados. Então, enquanto no nacional ele fala que ele vai ver esses dados de quem foi declarado negro e não negro, conforme aquela do IBGE, tá? Enquanto na meta estadual, ele não coloca qual é o órgão oficial que ele vai retirar esses dados, tá bom? Não que elas sejam diferentes, é porque na nacional ele coloca o órgão oficial que ele vai retirar. No estadual a gente não percebe isso, tá bom? Meta 9, olha lá, aumentou. Tá? Elevar a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais para 93,5% na nacional. Na estadual, ele subiu para quanto? 95%. Professora, no próximo decênio, eu posso reduzir, colocar 63,5%? Não. Vocês sabiam que não? O que ele vai? Ou ele vai ter que manter, ou ele vai botar 95,2%, tá bom? Mas sempre a gente tem que colocar uma projeção para melhorar, a gente não pode retroceder, tá bom? Isso é em tudo, inclusive nos planos que a gente elabora na escola, tá? Meta 10, não tem diferença. Meta 11, não tem diferença, tá? Quando ele fala de triplicar aquele acesso, o acesso da educação profissional. Meta 12, não tem diferença. Meta 13, gente, só tem uma mudança aqui na redação, tá? Novamente. Um ele coloca e ampliar e outro pela ampliação. É só uma questão de redação, mas o sentido todo da meta é a mesma meta, tá bom? Mas eu tenho que colocar isso para vocês, tá? Eu tenho que identificar isso aqui para vocês, tá bom? Enquanto um é e ampliar, o outro é pela ampliação, tá bom? Meta 14 não teve diferenças. 15 também eu não tenho diferenças entre a nacional e estadual. Aqui, na meta 16, quando eu falo da questão do ensino superior,
enquanto na meta não nacional é 50% dos professores da educação básica, né, com formação continuada específica na área, ele já coloca aqui no estado 60%, tá bom? Meta 17 não muda, meta 18 não muda, meta 19 não muda, tá? Que ele fala da questão da gestão democrática, e meta 20 também não muda, tá bom? Mas não se esqueçam, 4%, gente, do PIB até hoje. É pouco demais, né? Eu não sei como que eles vão, como que essa equipe de monitoramento vai ter que fazer, como que o governo federal vai elaborar. Pelo menos era até o quinto ano 7, a gente está em 4 ainda. E já estamos no 8º, 9º, estamos no dobro de tempo estipulado pela lei, tá? Exercícios, professora. Ah, mas eu não vou dar tudo. Lembrem-se que vai ficar um pouquinho de exercícios. Professora, do plano estadual, eu tenho? Tenho. Do plano nacional, tem exercício? Tem também, tá bom? Então, é importante, gente, lembrem-se novamente, alunos do IPE terão acesso, tá, a nossa lista extra de exercício, não é apenas esta aqui. Então, vocês têm essa daqui para depois estarem fazendo, mas vocês também vão ter uma lista diferente também, tá? Com 9 questões que eu fiz para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos discutir agora um pouco do plano estadual de educação e os exercícios, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que ter lá na primeira alternativa, o plano estadual de educação de Mato Grosso do Sul atribua verdadeiro ou F falso para os itens lá. A meta 2, o que é meta 2, gente? Ensino. O que é meta 2? Ensino fundamental. Falei ensino fundamental, então vamos ver. Universalizar o ensino de 9 anos para a população de 5 a 14 anos e garantir pelo menos 90... Gente, já de cara, ensino fundamental começa com quantos anos? 6, gente. 6 anos. Então, é de 6 a 14 anos. O que a gente tem que pensar? Eu tenho que lembrar, gente, leiam um exercício. Lembra? Meus alunos, eles já estão acostumados que eu falo das palavras-chave. Por que eu tenho que saber o que cada meta faz? Porque se eu não souber o que é meta 2, o que é meta 6, o que é meta 9, eu não consigo resolver esse exercício. Então, eu tenho que, pelo menos, saber o que aborda aquela meta para eu conseguir me orientar na minha leitura do meu exercício para que eu consiga resolver, tá bom? Então, já de cara, errada, tá? Meta 6. O que fala meta 6? Ai, meu Deus do céu, meta 6 lá. Oferecer, eu botei de truco aqui. Cadê? Olha lá, meta 6. Não coloquei? Ah, não. Meta 6. Oferecer educação de tempo integral. Eu já estou dando cola aqui. Oferecer educação de tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica? Sim, tá? Meta 9, ele fala sobre a alfabetização e analfabetismo. Elevar a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais para 95% até 2015 e até 2024 erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 30% a taxa de analfabetismo funcional. Lembrem que eu falei para vocês que saber os números é extremamente importante? Porque, gente, dependendo da banca, a gente sabe hoje o quanto os concursos públicos estão concorridos. Então, são pequenos detalhes que vão fazer com que vocês estejam realmente no páreo ou não, tá? Então, é muito importante a gente realmente prestar atenção, tá? Então, nós vamos ver aqui que quando ele fala, qual o número que vai estar errado? Esse 30%, não é 30%, é 50%, tá? Então, vai ser a letra D, tá bom? Vamos lá. Esse daqui eu adorei, tá? Vamos lá.
Só descarta isso aqui, tá bom? Eu coloquei aqui, eu mudei aqui algumas coisas. Ah lá, o Plano Estadual de Educação de MS, com vigência até 2024, busca o cumprimento de qual dispositivo legal? Constituição Federal disposto no artigo 214? Corretíssimo, gente. Corretíssimo, tá? Por quê? O que a gente vai ter? O que a gente vai ver? Lá na Constituição Federal, tem algumas metas e algumas diretrizes sobre a educação brasileira. E ela vai estar, sim, em consonância, e nós vamos ver tudo isso daí, tá? O Plano Nacional de Educação, sim, tá? Nós vamos ter, sim, em relação ao Plano Nacional. Então, a Constituição, o Plano Nacional. Agora, a Base Nacional Comum Curricular, qual que é o ano da Base Nacional Comum Curricular, gente? Que ano que ela foi realmente elaborada? 2017? Não. Essa lei não é de 2014? Então, nós vamos perceber que não tem como ela ter uma coisa retrógrada. Então, quais são as alternativas lá? Então, vai ser o item 1 e 2 que estão verdadeiros, tá bom? Então, é importante a gente ler. A BNCC, ela vai o quê? Na realidade, é o Plano Nacional que orientou o Plano Estadual, que vai orientar, então, a elaboração do Plano Nacional Comum Curricular, a BNCC, para que os planos, para que as metas que foram colocadas lá no plano, no PNE, sejam alcançadas, tá? Então, a resposta correta é a letra B, tá bom? Vamos lá. O que nós temos ainda ali? Aqui, gente, eu acho importantíssimo, tá? Lembra, aqui são o quê? São aquelas diretrizes que nós discutimos lá, tá? O que a gente vai ver? Quais são as diretrizes do Plano Estadual de Educação? Qual delas estão correta? Erradicação do analfabetismo? Corretíssimo. Universalização ao atendimento escolar? Sim, tá? Superação das desigualdades educacionais? Sim. Com ênfase na promoção da cidadania, na erradicação de todas as formas de discriminação? Sim, eu falei até que na própria BNCC, os temas contemporâneos, ele vai privilegiar temas e abordar temáticas que até então não estavam nos PCNs nossos, tá bom? Melhoria da qualidade da educação, formação para o trabalho, cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos que se fundamentam na sociedade, tá bom? Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Gente, esse é um dos itens que nós tanto lutamos, tá? Que é a questão realmente da gestão democrática, para que ela não fosse realmente uma questão que a gente vai falar por indicação política, mas por mérito, por eleição da comunidade, tá bom? E ali a 8ª formação para o trabalho. O que vocês acham? Tem uma aí que está errada. Quando eu falo formação para o trabalho, essa expressão, ela vai aparecer em qual documento? BNCC. Ela não aparece no Plano Nacional e no Plano Estadual. Quando eu falo de formação para o mundo do trabalho, nós não estamos falando, então, de Plano Estadual de Educação. Então, a gente vai ver que essa daí, por exemplo, eu estou falando da Constituição Federal, eu estou falando lá de outros itens, mas nesse caso não é uma das diretrizes do Plano Estadual de Educação. Então, a alternativa vai ser a letra C, apenas a 8, que vai estar errada. O que eu fiz aqui, para vocês entenderem, compararem? Olha como que é colocado lá na Constituição Federal e olha como que é colocado, então, no Plano Estadual de Educação, tá? Então, ele coloca para formação do trabalho, enquanto o Plano Estadual, ele coloca formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. Lógico que ambos, eles vão estar falando da mesma coisa, porém, o Plano Estadual, ele está colocando e abarcando mais temáticas, envolvendo mais a questão social do que lá a própria Constituição ela coloca, tá bom? Mas dessa forma, ela não está diferente. Ela está o quê? Conforme o dispositivo, que é o máximo do nosso país, está correta, tá bom? Vamos lá para a nossa 4ª questão.
O Plano Estadual de Educação, quanto ao Plano Estadual de Educação, analise as assertivas e assinale a incorreta. Gente, presta muita atenção na hora que vocês forem fazer exercício. Porque a hora que a gente está muito naquela negócio assim, correta, incorreta, correta, incorreta, que a gente não se atenta, rabisca tua prova. O que ela está pedindo agora? Incorreta? Falso, verdadeiro? Para o quê? Na hora da ansiedade, na hora da realmente, ai, tem pouco tempo, ai, eu tô acelerada, ai, meu Deus do céu, deu a síndrome da folha limpa, que parece que minha mente não tira. Leia o enunciado com atenção, extraia dele o máximo que você pode. Vamos lá, então. Incorreta. Tem vigência de 10 anos? Ótimo. De 2015 a 2025? Claro que não, gente. Acabou, errado. Já de cara essa alternativa. Por quê? 2014, 2024. Você sabe quem é 2015, 2025? Depois nós vamos estudar, para quem ficar conosco nos outros preparatórios, é do município de Campo Grande. E outros municípios também que nós vamos ver. É composto por 20 metas e suas respectivas estratégias? Corretíssimo. C, cada município, ampla divulgação do plano municipal, plano estadual, provido por lei? Correto, tá bom? Então, a única que está errada é a letra A, quando a gente fala lá do tempo de vigência, é 2014 a 2024, tá bom? Olha lá. Agora, compete, tá? A comissão estadual, tá, gente? Desculpa, eu coloquei municipal, de monitoramento e avaliação do PME de Mato Grosso do Sul. Monitorar, avaliar anualmente os resultados da educação no âmbito estadual com base em fontes oficiais. Certíssimo. Falei oficiais, eu estou falando do IBGE, eu estou falando do censo escolar, eu estou falando de vários descritores que a gente tem, dessas avaliações externas, tá bom? Então, sempre eu vou monitorar e avaliar anualmente conforme as pesquisas oficiais. Segundo, analisar e propor políticas públicas para assegurar a implantação das estratégias e cumprimento das metas? Sim. Lembra que eu falei que a todo momento essa equipe de monitoramento, ela pode ver e alterar essas estratégias para que realmente isso tudo seja cumprido, tá bom? 3, divulgar anualmente os resultados do monitoramento e da avaliação. Gente, isso é uma coisa que a gente deve prezar muito quando a gente pensa em órgãos públicos, é a transparência. É realmente divulgar para a população, é dar uma devolutiva na realidade daquilo que nós todos estamos pagando. De todos nós, que aquilo que na realidade que já está previsto lá na Constituição Federal. Há uma educação de qualidade, há uma educação que realmente permita o acesso e principalmente, não é só acesso, mas a permanência desse aluno, tá bom? Então, quais alternativas estão corretas? Todas estão corretas, tá bom? Vamos lá agora. Olha lá. Os planos, no caso aqui é estadual, tá, gente? Os planos estaduais de educação deverão ser elaborados ou adequados em alinhamento ao plano nacional? Lógico que sim. Lembra que o plano estadual e o plano municipal, ele não pode estar em divergência com realmente os outros planos, tá bom? Então, o que a gente vai ver aqui? Na realidade, o que a gente vai ter aqui, ó? Eu estou falando do quê? Qual que é a pergunta? Os planos municipais de educação e deve estar com o quê? Os planos, desculpa, gente, aqui era estadual, tá? Os planos estaduais de educação devem ser elevados e adequados ao plano nacional e ao plano municipal? Não, lembra que tem hierarquia. Quem que é primeiro? Nacional, estadual, municipal, tá bom? O que a gente vai ver? Governo federal e estado, no âmbito de suas competências, deverão aprovar leis específicas para que seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão democrática da educação pública nos respectivos âmbitos de atuação no prazo de 2 anos. Governo federal, estado, gente? Governo federal, estado não, é estado e municípios, tá?
O governo federal, ele está na esfera da União. E aí, quando a gente fala no âmbito de suas competências, aí eu estou falando de estado e municípios, tá bom? Aqui, no final de cada semestre do 9º ano, tem que ter realmente um monitoramento? Tem que ter já o plano pronto? Sim, correto. A meta progressiva de investimento para o previsto pode ser avaliada? Pode, né? Quer dizer, no 4º ano de vigência do plano estadual e poderá ser ampliado por meio de lei para atender as necessidades financeiras para que essas metas, então, sejam cumpridas. Tá certo também. Então, letra E. Errado, errado, certo, certo. Tá bom? Meta 6 do Plano Estadual de Educação. Primeiro, professora, o que é meta 6? Se eu não sei o que é meta 6, eu não resolvo essa questão. Vocês estão vendo a importância de eu realmente conhecer o que a meta 6 fala, o que a meta 7 fala, o que a meta 8 fala, para eu ter um direcionamento? Então, a meta 6, ela fala do quê? Educação em tempo integral. Então, eu vou já eliminando aquelas questões que não contemplam educação em tempo integral. Só para vocês terem uma noção, já de cara lá, ó, valorizar os profissionais do magistério? Não. Eu estou falando em educação em tempo integral. Assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática? Não. O que a gente está falando? A gestão democrática vai ser a meta 18, 19, não me lembro. Elevar a taxa de alfabetismo? O que vocês acham, gente? Primeiro, quando eu falo valorizar os profissionais do magistério, eu estou falando da meta 17. Quando eu falo dessa gestão democrática, a meta é 19. Quando eu falo de alfabetização, eu estou falando da meta 9, né? Agora, a única que pode ser é essa aqui, tá? Oferecer educação em tempo integral de no mínimo 65% das escolas públicas, de forma a atender 25% dos alunos da reeducação básica. Lembra que essa meta, ela muda da nacional para estadual? Por quê? Na nacional, ela fala 50%. Na estadual, ela fala 65%. O nosso estado ele foi mais ambicioso, tá? Quando a gente fala em educação de tempo integral, tá? Então, nós vamos perceber, gente, que se realmente eu não souber essas metas, vai ficar difícil nós conseguirmos responder, tá bom? Olha lá. A Comissão Estadual de Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul deve ser composta com a participação das seguintes instâncias. Quantos que são mesmo nacional 4, estadual 4? Quantos que tem na alternativa 5? Tem uma a mais. Vamos descobrir essa uma a mais que está aí? Secretaria de Estado de Educação sede? Comissão de Educação da Assembleia Legislativa? Sim. Lembra, na esfera nacional é do Senado, lá do Senado, e aqui na esfera estadual é a Assembleia Legislativa. Enquanto eu tinha o Conselho Nacional de Educação, aqui eu tenho que ter um membro do Conselho Estadual de Educação. Enquanto eu tinha que ter um representante do Fórum Nacional de Educação, aqui eu tenho que ter um representante do Fórum Estadual de Educação. E o 5º, Federação dos Trabalhadores em Educação, FETEMES. Fala de Federação do Trabalhador? Qual que é a alternativa? Erradíssima. A 5ª. Então, gente, lembrem-se sempre, nacional 4, estadual 4, tá bom? Para ficar fácil. E lembrem-se sempre, uma sempre vai pegar membros de uma esfera estadual e outra que contempla a esfera. Se cai uma lá do MEC, só se eu estiver falando de nacional, e as outras alternativas também. Então, a gente tem lá qual a alternativa? A B. Apenas a 5 está errada, tá bom? Então, gente, vocês vão ver que é bastante conteúdo. Vocês viram em 2 horas, nós trabalhamos, plano nacional, plano estadual, comparamos as metas de uma para outra, resolvemos alguns exercícios e vocês ainda vão ter tarefa para casa, tá? Quem ainda não está no IP, por favor, gente, se inscrevam para ter acesso. Os nossos materiais são
de muita qualidade. Os alunos que já fazem parte, eles sabem que realmente a gente tem esse cuidado, esse olhar, essa atenção para essas particularidades, tá? Foi um prazer ministrar essa aula para vocês. Sejam todos muito bem-vindos à família IP. Aqui vocês podem ter certeza que a gente olha para cada um, identificando realmente as suas particularidades, a sua história de vida. Porque aqui a gente não vende cursos, a gente vende sonhos. E quando a gente vende sonhos, a gente mexe com o ser humano, com você que está aí do outro lado. Então, quem é importante para nós realmente é você. Eu, como professora, assim como todos vocês que estão aqui, que são educadores, o nosso maior objetivo é fazer o quê? O progresso dos nossos alunos. E eu quero que vocês estejam no próximo, o nome bonitinho lá escrito aprovado. Um beijo. Olá, professora, todos me ouvindo bem aí? Maravilha, muito obrigado, professora Rosiane, por essa aula maravilhosa. Tenho certeza que foi muito proveitoso, né, participar desse momento de aprendizado. Dizer que amanhã tem mais, nós esperamos vocês, e é sempre um prazer podermos compartilhar conhecimentos, né? Sabemos dessa tríade aí que vem do plano nacional, passa pelo plano estadual, depois vem o plano municipal, e é muito bom quando nós encontramos todos esses diálogos para fortalecer o nosso pensamento, o nosso conhecimento, e aí, no futuros concursos, aí nós tivemos aí todos com segurança. Professora Rosiane, muito obrigado. Queridos, muito obrigado a cada um de vocês. E amanhã estaremos aí às 19h30 iniciando nossas aulas, tá? Um prazer, grande abraço e boa noite a todos.